Países que participam da Cúpula da Amazônia concordam em criar aliança de combate ao desmatamento. Anderson Torres depõe a CPI dos atos de 8 de janeiro, nega todas as acusações e diz que minuta de golpe é fantasiosa. Pelo menos 2 pessoas morrem em queda de helicóptero da Marinha em Goiás. População sai às ruas da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, em protesto pela morte de garoto de 13 anos causada pela polícia. Planos de saúde coletivos sobem o dobro dos individuais em 5 anos. Previsão do comércio para o Dia dos Pais, no próximo domingo, é de vendas de 7,5 bilhões de reais. Mais um estudo alerta para o risco dos potes de plástico que podem ser levados ao micro-ondas. E quem mora na Bahia reclama, treme e sente dores com um frio de 20 graus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento hoje com tornozeleira eletrônica à CPMI dos atos de 8 de janeiro. Durante 8 horas, ele negou qualquer irregularidade em seus atos e afirmou que a minuta golpista encontrada na casa dele é fantasiosa. Na sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro desta terça-feira, a presença do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, era esperada por grande parte dos participantes da comissão mista. No dia das manifestações, ele era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, mas estava viajando para os Estados Unidos. Em seu depoimento, Torres disse que o planejamento de segurança para os atos do dia 8 de janeiro não indicava qualquer risco de ruptura ou eventos de terrorismo como os registrados naquele domingo. Quando questionado sobre o documento de 3 páginas encontrado no armário de sua casa durante busca e apreensão, o ex-ministro afirmou que levava diversos outros para casa quando havia um certo acúmulo, mas que quando não tinham validade iam diretamente ao lixo. Torres completou a afirmação, dizendo que não iria mais falar sobre o assunto. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. O ex-ministro ainda falou sobre o protocolo realizado por ele. Segundo Torres, caso fosse seguido, nada daquilo teria acontecido. E outra coisa que eu queria ressaltar, o PAI, que eu queria até que xerocassem para que todos os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, ele é tão completo, que realmente, se ele tivesse sido cumprido à risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo por esses 2 fatores. Primeiro, as imagens do acampamento daquele dia e, segundo, o PAI que ficou assinado com as determinações para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia do 8 de janeiro. O ex-ministro da Justiça informou ainda que houve falha grave na execução do protocolo de ações definido pela Secretaria da Segurança Pública 2 dias antes dos ataques e que só viajou para os Estados Unidos depois de enviar o plano a todos os envolvidos. O ex-gestor é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta omissão na montagem do esquema de segurança no dia dos atos. Torres chegou a ficar preso por cerca de 4 meses, mas depois foi solto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que impôs, no entanto, o uso de tornozeleira eletrônica.
Além disso, por ser ministro da Justiça na época, ele foi um dos principais apoiadores das investidas de Bolsonaro, incluindo, além da minuta do golpe, o ataque às urnas eletrônicas e a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Uma questão muito importante sobre a Amazônia preocupa a comunidade científica. Em 2029 é possível que a floresta atinja o ponto de não retorno. Isso quer dizer que a seca e o desmatamento contínuo faz ela perder cada vez mais a capacidade de resiliência. A Amazônia pode chegar a um estágio que não seja mais possível manter a cobertura vegetal suficiente para garantir a quantidade de chuva necessária para manter a própria floresta, provocando ainda mais seca e propensão para mais queimadas. Os resultados destacaram a agropecuária como principal impulsionador do desmatamento do bioma, já que a quantidade de área florestal aumentou 3 vezes desde 1985. E apesar de todos os dados alarmantes, os autores do relatório afirmaram ainda que é possível proteger 74% da Amazônia intacta, remanescente e restaurar até 6% das áreas degradadas. Mas para isso é preciso agir imediatamente. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Ele foi acusado pelo Tribunal Superior Eleitoral de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Os advogados apontaram contradições no processo, como a inclusão fora de hora de documentos como prova contra o ex-presidente, como a minuta golpista. Caberá ao relator, ministro Benedito Gonçalves, fazer uma análise inicial do tema e levar o caso ao plenário do TSE. Um helicóptero da Marinha caiu na tarde desta terça-feira no interior de Goiás, deixando 2 militares mortos e 9 feridos. De acordo com a Marinha Brasileira, o acidente envolvendo a aeronave UH-15 Super Cougar, que pertence ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, ocorreu durante treinamento na região de Formosa, em Goiás, que fica a 80 quilômetros de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 tripulantes estavam no helicóptero. Em nota à imprensa, a Marinha afirmou que 2 militares morreram no momento do acidente e, de acordo com informações divulgadas pelo Hospital Estadual de Formosa, 6 feridos receberam alta médica e foram liberados. Um paciente foi removido para outra unidade hospitalar e outros 3 militares permanecem sob cuidados médicos na unidade médica expedicionária da Marinha e 2 no Hospital das Forças Armadas. O Ministério da Defesa divulgou uma carta de pesar, manifestando profundo sentimento de tristeza com o acidente. Prestou condolências aos familiares pela perda irreparável e informou que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico já iniciou os procedimentos para apurar as causas da queda da aeronave. Nos Estados Unidos, um carro colidiu no topo de uma casa. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu no 2º andar de uma residência na Pensilvânia. Olha só que imagem inusitada. Em entrevista à rede norte-americana ABC, um representante do Corpo de Bombeiro afirmou que é provável que o veículo tenha subido em uma saída de esgoto e se elevado do chão antes de colidir com a casa. As autoridades locais indicaram que o incidente possivelmente foi intencional. As investigações ainda estão em andamento. O motorista foi levado ao hospital, mas não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde. A colisão aconteceu no domingo, dia 6. E veja a seguir, planos de saúde coletivos sobem o dobro dos individuais em 5 anos. E ainda, a previsão do comércio para o Dia dos Pais no próximo domingo é de vendas de 7,5 bilhões de reais. Os 8 países que participaram hoje da Cúpula da Amazônia, no Pará, concordaram em criar uma aliança amazônica de combate ao desmatamento, mas não definiram metas em comum. Para o Brasil, o presidente Lula insiste na tese de zerar a destruição das florestas. A reunião de líderes na Cúpula da Amazônia começou nesta terça-feira com o discurso do presidente Lula. No evento se encontram os presidentes dos 8 países que compõem a OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, além de representantes de outras nações que possuem florestas tropicais e os principais doadores do Fundo Amazônia. A Cúpula da Amazônia é sediada em Belém do Pará e foi convocada pelo presidente Lula, que acredita que o encontro será um marco na discussão sobre o clima.
fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global, em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima à reforma do sistema financeiro internacional. Antes do encontro com presidentes, membros da sociedade civil, povos tradicionais e estudiosos da região discutiram ações que estão sendo apresentadas às lideranças num evento intitulado Diálogos Amazônicos. Foram discutidos assuntos como combate ao desmatamento e ao trabalho escravo. Um representante de cada plenária entregou um relatório e apresentou ideias para que as lideranças e os ministros de cada país integrem as propostas elaboradas pela sociedade civil a políticas públicas efetivas. Nossos países devem praticar uma política tributária justa. Os países também devem fazer um rígido controle dos processos de exploração dos bens comuns da natureza. Defendemos que se estabeleça que os recursos hídricos sejam considerados como um bem de domínio público e controle social. É necessário que os estados protejam o direito dos povos indígenas. Finalizo dizendo que, para proteger o futuro da Amazônia, passa pelo respeito do direito à participação e o respeito aos nossos conhecimentos ancestrais e a ampla dos povos indígenas e proteção ampla aos povos indígenas em isolamento voluntário. Após ouvir os representantes da sociedade civil, Lula voltou a falar e fez um discurso onde destacou a redução dos alertas do desmatamento nos últimos meses e frisou a necessidade de proteger os moradores e os povos tradicionais da região. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 42,5% nos primeiros 7 meses deste ano. Assumimos o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Lula também se comprometeu a buscar uma industrialização sustentável e tornar o Brasil protagonista na produção de energia limpa. O presidente brasileiro afirmou ainda que a Amazônia pode possibilitar que os países que abrigam o bioma saiam da posição de subalternos produtores de matéria-prima. Algumas modalidades de planos de saúde coletivos registraram, no acumulado dos 5 últimos anos, reajustes que chegam ao dobro dos sofridos pelos planos individuais. Divulgado pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor analisou valores de planos de saúde individuais e coletivos entre os anos de 2017 e 2022. Nesse período, o preço médio da mensalidade dos individuais para a faixa etária de 39 a 44 anos passou de R$ 522 para R$ 707, alta de 35%. Já os coletivos empresariais com 30 vidas ou mais aumentaram quase 59%. Coletivos por adesão com 30 vidas ou mais, 67% de aumento. Coletivos por adesão com até 29 vidas, 74% de alta. E coletivos empresariais com até 29 vidas, mais de 82% de aumento. Segundo o IDEC, esses resultados indicam vantagem na contratação de planos individuais e mostram como os planos coletivos acabam se tornando uma armadilha para grande parte dos consumidores brasileiros, que acredita estar escolhendo a melhor opção com os coletivos. A comissão mista aprovou hoje a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320. Está previsto também que todo ano o valor será reajustado pela inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. No texto da MP foi incluído um pacote de mudanças no imposto de renda para, entre outras coisas, isentar salários de até R$ 2.640. O texto agora precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado. O governo italiano aprovou nesta semana um imposto inesperado de 40% sobre os lucros dos bancos para 2023, na tentativa de ajudar detentores de hipotecas e para reduzir taxas. Com o anúncio da nova medida, as ações dos bancos europeus registraram queda na Bolsa de Valores da Europa.
No início dos negócios de hoje, o índice de bancos da zona do euro recuaram 3,7%, em sua maior queda diária desde a turbulência no setor bancário ocorrida em março deste ano, quando o Credit Suisse entrou em colapso. Os bancos da Itália lideraram as perdas. As duas maiores instituições do país, Intesa Sanpaolo e Unicredit, registraram perdas de 7,9% e 6,6%, respectivamente. Anunciada pelo vice-primeiro-ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, a taxação extra de 40% será cobrada se a margem de juros praticada em 2022 foi pelo menos 5% maior que no exercício anterior e se a de 2023 superar a de 2021 em ao menos 10%. A medida chega após os bancos italianos terem registrado lucros recordes no primeiro semestre, com suas receitas turbinadas pelos seguidos aumentos de juros do Banco Central Europeu para conter a inflação na zona do euro. A decisão foi tomada durante um conselho de ministros em Roma e, segundo Salvini, o ministro da Economia italiano Giancarlo Giorgetti aprovou uma regra de equidade social, que é um imposto sobre lucros extras bancários limitado a 2023. A medida prevê que todos os recursos serão destinados a 2 itens: ajuda para hipotecas da primeira casa e redução de impostos. Além disso, estabelece que o imposto extraordinário para 2023 tem uma taxa de 40%, mas não pode em caso algum ultrapassar 25% do patrimônio líquido. De acordo com fontes do governo, a cobrança sobre os lucros extras dos bancos deve render mais de 2 bilhões de euros aos cofres do Estado italiano. Caiu o número de endividados no país, pessoas que fizeram qualquer tipo de negócio em prestações. Em julho, a porcentagem ficou em 78,1%, mas ainda maior do que no período pré-pandemia. As pessoas que menos fizeram compras foram as que têm renda de 3 a 5 salários mínimos. Mas, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, do total destes consumidores, quase 30% não terão condições de quitar as dívidas e passarão da categoria de endividados para inadimplentes. A moeda norte-americana começou a terça-feira com leve alta no mercado financeiro após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária sobre a redução da taxa básica de juros, mas perdeu força ao longo do dia com investidores realizando parte dos lucros recentes e com exportadores aproveitando as cotações mais altas para vender divisas. No encerramento dos negócios, o dólar subiu 0,06%. Fechando em R$ 4,89. E a Bolsa de Valores caiu 0,24% aos 119.090 pontos. O novo programa de aceleração do crescimento do governo federal deverá gerar investimentos de R$ 1 trilhão nos próximos 4 anos. O esboço do projeto, que será oficialmente apresentado na próxima sexta-feira, foi apresentado hoje pelo governo. A prioridade será finalizar obras inacabadas em todo o país. Em seguida, realizar obras pedidas pelos governadores de cada estado. E, por último, realizar as obras prioritárias de cada ministério. A Petrobras será a maior investidora do novo PAC. O mercado de aviação executiva brasileiro dá sinais de estar se estabelecendo em um novo patamar. Em comparação com 2019, ano pré-pandemia, a frota está 6,4% maior. Em julho, o país tinha 9.723 aeronaves, um aumento de 6,4% na comparação com o mesmo mês de 2019. A venda de aviões e helicópteros executivos cresceu nos últimos anos conforme profissionais precisavam viajar para trabalhar, mas não havia oferta de voos comerciais por causa da Covid-19. Diante disso, empresas optaram por comprar aeronaves próprias. Parte do setor da aviação acreditava que a alta demanda seria temporária e que as vendas voltariam ao patamar anterior passado à pandemia.
Parte do setor da aviação acreditava que a alta demanda seria temporária e que as vendas voltariam ao patamar anterior passada a pandemia. Mas não foi o que ocorreu. Os especialistas acreditam que o setor manterá o ritmo de crescimento dos anos anteriores em 2023, com o aumento das vendas entre 10% a 15%. Como consequência, também neste ano, a frota brasileira deve avançar. O diretor de vendas da aviação executiva da Embraer, Gustavo Teixeira, disse que o setor está mantendo um bom momento nos últimos anos e que tem agora um novo normal. A empresa não revela o número de aviões executivos vendidos no Brasil, mas pretende entregar no mundo todo entre 120 e 130 jatos em 2023. Com o mercado aquecido e com as fabricantes ainda enfrentando dificuldades para produzir devido à falta de peças decorrentes das interrupções das cadeias na pandemia, o prazo para entregar aumentou. Hoje leva de 1 ano e meio a 2 anos para o fabricante entregar uma aeronave nova. O Dia dos Pais, no próximo domingo, deve ter um volume de vendas de 7 bilhões e 600 milhões de reais, de acordo com a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O volume de vendas estimado pela CNC para o Dia dos Pais representa alta de 2,2% na comparação com 2022. Em relação às contratações, são esperadas pouco mais de 10 mil vagas temporárias para atender a demanda do período. Se confirmado, este será o maior contingente de trabalhadores temporários contratados nos últimos 9 anos. Hiper e supermercados e o segmento de vestuário devem ser os que mais contratarão temporários. Segundo a CNC, o Dia dos Pais é a 4ª data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro, em termos de movimentação financeira. Os estados que devem concentrar quase 60% das vendas são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta as projeções feitas pela entidade para o período do Dia dos Pais. Apesar desse aumento, o setor ainda não consegue restabelecer o volume de vendas que se tinha antes da pandemia. E a razão para isso não é mais a crise sanitária, mas é o comportamento da conjuntura econômica nos últimos meses. A gente teve um processo de encarecimento da taxa de juros por conta de uma inflação muito alta, e isso refletiu no Dia dos Pais, especialmente nas últimas edições dessa data comemorativa. Os juros andaram alto por muito tempo, o Banco Central começou a baixar os juros agora, na reunião do mês de agosto, deve levar um tempo para isso surtir efeito no comércio, por conta de uma inflação muito alta. Aliás, no Dia dos Pais, a expectativa é que a cesta de produtos relacionados à data cresça, preço médio cresça 5,5%, em relação ao mesmo período do ano passado. Itens como calçados e perfumes tiveram aumentos de preços, enquanto TVs, computadores e celulares ficaram mais baratos. Os presentes mais procurados são do segmento de vestuário, calçados e acessórios, que respondem por 77% do total de vendas. De São Paulo, Leonardo Félix. E a seguir, filho de 6 anos apela e uma das traficantes mais procuradas do Espírito Santo se entrega à justiça. E veja também, no Rio de Janeiro, população sai às ruas em protesto pela morte de garoto de 13 anos causada pela polícia. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pediu uma reunião de emergência com Cláudio Augusto Vieira, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em busca de respostas para a morte de Tiago Menezes Flauzino. O adolescente de 13 anos morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, no domingo. Durante toda essa terça-feira, o policiamento foi reforçado na região e a população foi às ruas protestar, cobrando justiça pela morte do menino. Tiago foi morto a tiros quando passava de moto com um amigo na esquina da estrada Marechal Miguel Salazar com a rua Jeremias. De acordo com moradores e familiares, não existia confronto no momento da morte do rapaz. A família do jovem afirma que ele foi executado pelos policiais e também disseram que os militares alteraram a cena do crime.
De acordo com um tio de Tiago, o rapaz já estava caído no chão quando recebeu o tiro fatal da polícia. Por outro lado, a polícia militar disse que foi atingida por disparos vindos de uma motocicleta e que apenas revidou. As armas dos 2 policiais envolvidos na ocorrência já foram apreendidas. Além disso, a polícia disse ter encontrado uma arma de fogo com Tiago. 3 viaturas, um carro blindado e um carro do batalhão de choque fizeram uma ronda nas proximidades da Estrada dos Bandeirantes e da Estrada Miguel Salazar, principais entradas da comunidade. Na manhã desta terça-feira, parentes do adolescente se reuniram para o seu velório. Na noite de ontem, o clima de tensão tomou conta da comunidade. Com cartazes nas mãos, moradores da região fecharam uma das vias e realizaram manifestações, cobrando explicações sobre a morte do adolescente. Durante o movimento, um grupo de moradores atirou pedras contra os policiais e tentou vandalizar viaturas e objetos públicos. Além disso, diversos tiros foram disparados dentro da comunidade, o que levou à ação do Batalhão de Controle de Multidão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a correria na rua enquanto são ouvidos sons de disparos. Os registros também mostraram a chegada de viaturas da polícia e agentes lançando bombas de efeito moral. E agora você vai acompanhar uma história curiosa. Uma das mulheres mais procuradas do Espírito Santo se entregou à polícia após um pedido do filho de apenas 6 anos. Marcela Ferreguete, de 23 anos, suspeita de chefiar o tráfico de drogas em Santa Teresa, na região serrana do estado, estava foragida havia 1 ano e vivia no bairro Alto Laje, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com o delegado Leandro Barbosa, da Delegacia de Santa Teresa, Marcela Ferreguete se dedicava há anos ao tráfico de drogas no bairro Vila Nova, no município. Em entrevista, ela disse que caiu na real e decidiu se entregar à polícia e ainda afirmou que vivia em um mundo de ilusões, cheio de armas, drogas, curtição e dinheiro. Para a suspeita de tráfico de drogas, apesar de tudo isso, as consequências não valem a pena. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, Marcela já havia sido presa anteriormente. A mulher entrou e saiu do sistema prisional em abril de 2018 pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 2021, ela deu entrada novamente no sistema prisional e em janeiro de 22 passou a cumprir prisão domiciliar. Marcela estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após se entregar, ela disse que vai começar tudo do zero depois de sair da cadeia. Ela ainda terminou dizendo que vai cuidar dos seus filhos. Após mais de 30 anos investido na informatização do conteúdo dos materiais didáticos e das aulas, a Suécia mudou de postura e quer de volta os livros impressos, devido aos resultados em provas de leitura e conselhos de órgãos de saúde. A Suécia é um dos países mais ricos do mundo e desde a década de 1990 buscou implantar a educação 100% digital nas escolas. Agora decidiu investir, ao longo deste ano, 45 milhões de euros, cerca de 242 milhões de reais, na distribuição de livros didáticos impressos. A decisão foi anunciada em dezembro do ano passado pela ministra Lotta Edholm. Em um artigo no jornal Expressen, escreveu que a modalidade foi uma grande experiência, mas que houve uma postura crítica de considerar a tecnologia necessariamente boa, independentemente do conteúdo. Como pedagoga e autora sueca com mais de 40 anos de experiência como professora no país europeu, concorda que recursos didáticos digitais, se usados corretamente, apresentam certas vantagens, como combinar imagem, texto e som, mas que o livro físico traz benefícios que nenhuma tela pode substituir. Só que agora a impressão dos pais, professores e empregadores é que os jovens passaram a saber menos. Hoje os alunos têm menos capacidade de concentração e dedicam menos esforço para escrever bem, porque programas de ortografia automática fazem a escrita parecer mais fácil do que é. Só que o computador também é uma distração. Os argumentos do governo sueco implicam
Os resultados do exame internacional que mede habilidades de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental mostram que o desempenho das crianças suecas, ainda que esteja acima da média europeia, piorou entre 2016 e 2022, caiu de 555 para 544 pontos. Um questionário de dezembro do ano passado com 2.000 professores do país mostrou que de cada 5 docentes, um supunha que seus alunos nunca havia redigido um texto manualmente. O Ministério da Educação sueca constatou que há dificuldade de acompanhar o que está sendo ensinado ou de ajudar na lição de casa quando os materiais são 100% digitais. Há evidências científicas que mostram os benefícios do livro físico. A Agência Nacional Sueca para a Educação, equivalente ao INEP aqui no Brasil, concluiu que não basta apenas imprimir as atividades em um papel. É preciso usar o livro físico para que os estudantes aprendam, por exemplo, a localizar uma informação enquanto folheiam as páginas e até para memorizar. Vale ressaltar que o sistema de educação sueco é atualmente descentralizado. O governo define o currículo nacional, mas são os municípios que vão executar as atividades de acordo com seus posicionamentos pedagógicos. Por isso, a forma como uma escola usa a tecnologia pode ser bem diferente da outra. Tudo começou nos anos de 1980, quando começou a introduzir computadores nas salas de aula, para ensinar os alunos a usarem as máquinas. Na década seguinte, foi feita uma campanha massiva pela aplicação da tecnologia nas salas de aula. Em 1994, após uma reforma curricular, virou até uma disciplina específica. Por volta dos anos 2000, com um novo currículo obrigatório, todos os níveis de ensino passaram a ser digitalizados, com a meta de oferecer um notebook para cada estudante. Em um relatório de 2022 que avaliou a Estratégia Nacional de Digitalização da Suécia, foi constatado que a disponibilização de ferramentas digitais precisava ser melhorada, já que 20% dos docentes disseram que tinha um acesso limitado a elas. O mesmo documento reforça que os alunos precisariam de melhores condições para desenvolver competências digitais em áreas específicas, como pesquisar os dados relevantes, analisar, interpretar e avaliar criticamente a informação e os conteúdos digitais. Com a mudança do governo e a decisão de retroceder do ensino digital, o objetivo é que cada aluno tenha pelo menos um livro impresso de cada disciplina. Em Portugal, centenas de bombeiros lutam contra um incêndio ativo há 4 dias no sudoeste do país que, como a vizinha Espanha, atravessa uma intensa onda de calor que deixou a maior parte da Península Ibérica em alerta. Quase 900 bombeiros, apoiados por 10 aeronaves, foram mobilizados em Odemira, perto da região turística de Algarve, onde milhares de hectares já queimaram, segundo informações das autoridades portuguesas. Durante a madrugada de segunda para terça, o perímetro do incêndio foi estabilizado, mas 2 pontos críticos exigiram muitos esforços, explicou o comandante da Proteção Civil portuguesa, José Ribeiro, à imprensa. Moradores de mais de 10 municípios e turistas em hotéis fazenda precisaram ser evacuados na segunda-feira. Muitos foram alojados em uma escola transformada em albergue. Quase 1.500 pessoas foram deslocadas desde sábado. Cerca de 40, incluindo 28 bombeiros, foram atendidos pelos serviços médicos de emergência, segundo a Defesa Civil. Outro incêndio importante na região de Leiria, no centro de Portugal, aparentemente foi controlado na madrugada de segunda para terça, depois de destruir cerca de 7.000 hectares. As temperaturas devem baixar bastante nesta terça-feira, embora possam chegar aos 40 graus em alguns locais, depois de alcançar 46,4 graus Celsius na segunda-feira em Santarém, no centro de Portugal, o que seria um recorde para 2023, segundo informações da Agência Meteorológica Portuguesa. O estado de alerta prossegue dos 2 lados da fronteira, com o sudoeste da Espanha em alerta laranja nesta terça-feira e na província de Córdoba, na Andaluzia, em vermelho, o que indica risco extremo, segundo a Agência Estatal de Meteorologia. As temperaturas na Espanha podem atingir os 44 graus nesta terça-feira e principalmente na quarta-feira. O pico desta onda de calor é a terceira do verão, destacou a agência.
Os fenômenos naturais seguem causando caos e destruição em todo o mundo. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia por conta de uma tempestade. Já na China, dezenas de pessoas morreram e milhões de chineses ainda enfrentam o risco de inundações devido à grande quantidade de água despejada pelo tufão Doksuri. O fenômeno continua causando estragos por toda a China. No último fim de semana, as enchentes deixaram pelo menos 14 mortos em Shulan, na província de Jinlin, ao nordeste do país. Uma das vítimas das inundações foi o vice-prefeito da cidade. Na semana passada, outras 20 pessoas morreram vítimas da passagem do tufão Doksuri por Pequim e Hebei. Essa já é considerada a maior tempestade registrada no território chinês em 140 anos e acontece no momento em que o país se prepara para a chegada de outro tufão, o Kanun. Esse novo fenômeno já causou estragos no sul do Japão e deve passar pela Coreia do Sul na quinta-feira. Os reflexos dele poderão ser sentidos na China, com ventos fortes e chuvas. Mas não é só o continente asiático que sofre com a ação de fenômenos naturais. Nos Estados Unidos, tempestades deixaram 2 mortos e mais de 1 milhão de propriedades sem energia. De Nova York, na costa leste, ao Tennessee, no sul, 10 estados emitiram alertas de tornados e pedidos de cautela à população. A imprensa norte-americana noticiou durante todo o dia quedas de árvores e de postes que danificaram casas e interromperam o trânsito em estradas e em vários pontos do país. Em Rockson, pelo menos um domicílio teve o seu telhado arrancado pelo vento. Em Westminster, em Maryland, uma fila inteira de postes foi derrubada. As tempestades ainda tiveram um forte impacto sobre o sistema aeroviário e causou o cancelamento de 2.600 voos. E outros quase 8.000 foram adiados. A situação afetou até mesmo o presidente Joe Biden, que teve que adiar em 90 minutos sua partida para uma viagem de 4 dias aos estados do Arizona, Novo México e Utah. E veja a seguir mais um estudo alerta para o risco dos potes de plástico que podem ser levados ao micro-ondas. E ainda, a população da Bahia reclama, treme e sente dores com o frio de 20 graus. Cientistas da Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, realizaram alguns testes com esses potes de plásticos que nós costumamos guardar comida, inclusive para crianças. Eles descobriram que o utensílio libera 2 bilhões de nanoplásticos e 4 milhões de microplásticos quando é exposto à fonte de calor. Para observar o comportamento dos potes, os pesquisadores colocaram a variedade de líquidos dentro de recipientes de comida especialmente feitos para bebês, com o de poliopropileno e polietileno, ambos aprovados como seguros para o uso pelos reguladores da FDA dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil. Depois de 3 minutos de aquecimento dentro de um micro-ondas de 1000 watts, uma variedade de líquidos foi analisada em busca de microplásticos, pelo menos 1 milésimo de milímetro de diâmetro e nanoplásticos ainda menores. Foi estimado pela pesquisa que pelo menos 4 milhões e 220 mil microplásticos e 2 bilhões e 110 milhões de nanoplásticos de apenas 1 centímetro quadrado de plásticos foram liberados durante o tempo que os utensílios foram aquecidos. Por serem minúsculos, não podem ser vistos, mas ainda assim podem ser consumidos junto à comida colocada dentro do pote. Além disso, a equipe alerta aos pais que os bebês que bebem produtos com água aquecida no micro-ondas dentro de material plástico e as crianças pequenas que consomem laticínios aquecidos no aparelho estão absorvendo as maiores concentrações relativas de plástico. Ainda que não exista comprovação de efeitos colaterais causados por essa liberação, a equipe de Nebraska encontrou indício de que 3/4 de células renais embrionárias cultivadas morrem 2 dias depois de serem expostas a estes fragmentos de plásticos. Outro dado importante é que, em um relatório feito pela Organização Mundial da Saúde no ano passado, foi recomendada uma exposição limitada a esse tipo de partícula.
A Holanda pode ter descoberto uma solução para pessoas que têm rotinas mais agitadas ou até mesmo estressantes. Chamado de Niks, que é uma tendência de bem-estar holandesa que significa não fazer nada. Na cidade de Haia, onde há 11 quilômetros de um belo litoral com dunas ondulantes e praias arenosas, é comum se deparar com cidadãos tomando sol, pedalando, lendo um livro, conversando com amigos e também praticando Niks, uma forma de gerenciar o estresse ou se recuperar do esgotamento mental e físico que chamou a atenção do mundo. Uma prática que não tem nada a ver com navegar nas redes sociais ou praticar meditação no tempo livre. Numa época em que muitos reclamam de exaustão e depressão causada pelo excesso de trabalho e buscam soluções para isso, conceitos como Ikigai japonês ou Hyuga dinamarquês começam a entrar no léxico de outros idiomas. E enquanto Mindfulness é sobre estar presente no momento, Niks é mais sobre criar tempo para apenas ser, deixando a mente vagar para onde ela quiser. Niks pode nos tornar mais produtivos simplesmente porque as pausas permitem que nosso cérebro descanse e volte com mais energia. Às vezes, a ideia não é não fazer nada, mas fazer o mínimo possível. E como ainda estamos nos recuperando da pandemia de Covid, é importante repensar a forma como trabalhamos e gastamos nosso tempo. De um lado, pessoas mais velhas têm mais tempo livre não estruturado, o que se encaixa melhor para pôr em prática o Niks. Já gerações mais jovens estão mais estressadas do que nunca. E isso ocorre mesmo na Holanda, um país tradicionalmente aplaudido por seu equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Mas existem muitas razões que explicam isso. Com a complexidade da própria rotina e empregos cada vez maior, há muita pressão para ser a melhor versão de si mesmo, seja no trabalho, nas expectativas dos pais ou nas redes sociais. De um modo geral, não é necessariamente ruim ficar em estado de estresse por um momento que você está realmente focado. O problema é quando isso sai do controle. E é aí que o Niks pode ajudar. Quando não está fazendo nada, você se conecta ao seu modo padrão. E esse modo é responsável pela divagação e pela reflexão da mente. na mente. Além de serem muito eficientes no trabalho, por saberem dosar a quantidade de horas, os holandeses também gostam de aproveitar a vida, para a qual usam a palavra lekker. Ela significa deliciosa ou saborosa, mas pode ser usada para se referir a qualquer coisa boa e agradável, como lekker warm, deliciosamente quente, lekker slapen, deliciosamente dormindo, e, claro, lekker niks, ou deliciosamente sem fazer nada. E toda essa arquitetura do ócio torna mais fácil para as pessoas o ato de não fazer nada. E quando adicionados natureza e movimento, o Niks se torna ainda melhor. Em cooperação com o sistema ferroviário holandês, a Wandelnet, uma fundação dedicada à criação e manutenção de trilhas para caminhadas, criou o NS Wandeligen, uma teia de trilhas para caminhadas de fácil acesso por trem ou outros transportes públicos. Esses caminhos medem entre 7 e 22 quilômetros de comprimento, o que os torna perfeitos para passeios de um dia. E devido aos muitos bancos instalados ao longo do caminho, é até possível fazer uma pequena pausa Niks. Um médico pediatra virou o queridinho dos bebês por conseguir, ou melhor, não fazer com que eles chorem na hora de tomar injeção usando táticas infalíveis. Inham Patel trabalha no Hospital Infantil Asiático em Ahmedabad, Nova Delhi, na Índia. São 1001 vídeos em que o médico pediatra mostra ser possível cuidar dos bebês e crianças sem traumatizá-los. Com muita alegria, delicadeza e suavidade, o médico canta e mostra que assim é possível distraí-los da agulha. Inclusive, tem alguns que até sorriem no momento da picada. Okay? माम कर दे हाँ इसी लिए जो यहाँ जो हम बताओ पहली बार दे कहीं ना तो पति क्यों
O que não falta no consultório de Irham Patel é música e brinquedo. Nos vídeos, ele mistura um pouco de inglês com hindi e costuma cantar versos da cultura indiana, tão presentes na vida dos pequenos pacientes. O médico até se arrisca a jogar bola e brincar de boneca. Ou seja, tem 1000 atrativos para todas as crianças. Very good boy. ये गाड़ी आपको गिफ्ट करते हैं हम. हाँ, ये गाड़ी आपके लिए. ये लीजिए. Um levantamento realizado pelo grupo Pet Love mostrou quais são os nomes de cães e gatos mais populares no Brasil. A pesquisa levou em conta mais de 2,5 milhões de pets cadastrados no banco de dados da sua plataforma. Todo tutor de pet já deve ter passado por essa situação delicada de escolher o nome do seu animal de estimação, seja em homenagem a algum artista, algum personagem de filme ou até mesmo de alguma fruta. O levantamento do Pet Censo mostrou que os brasileiros são bastante criativos na hora da escolha. Os nomes preferidos de tutores de cães, levando em conta os 2 gêneros, foram Mel e Thor, mas nessa lista também figuram nomes como Luna, Amora, Luke, Meg, Maia, Theo e Lola. Já os nomes preferidos entre os tutores de gato são Nina e Simba. Outros nomes populares são Mia, Mel, Luna, Lua, Amora, Chico, Tom e Pandora. Além dos nomes, a pesquisa também mostrou quais são os cachorros preferidos dos brasileiros. E na primeira posição estão os animais sem raça definida, conhecidos popularmente como vira-latas. O simpático pet representa 40% do total de cachorros no Brasil. O pódio de cães ainda é formado pelo Shih Tzu e pelo Yorkshire. E quando falamos de gatos, a diferença em relação a outras raças se torna ainda maior, já que os vira-latas representam 98% dos felinos. Os gatos que figuram em segundo e terceiro lugar na questão popularidade são o azul russo e o gato de Bengala. Os dados ainda mostraram que 51% dos cachorros são machos e 49% são fêmeas, enquanto os gatos, 47% são machos e 53% são fêmeas. É comum as pessoas idosas reclamarem de dores no inverno. As baixas temperaturas podem trazer riscos adicionais a esse grupo mais sensível às baixas temperaturas. Mesmo quando faz 20 graus, para quem mora na Bahia, é frio demais. No frio, elas costumam ser mais frequentes e eu nem estou falando das roupas, tais como jaquetas, calças e outros agasalhos, mas sim das dores no corpo. Essa relação é antiga e comprovada por um estudo da Escola de Medicina de Harvard. A pesquisa atestou que 67% das pessoas entrevistadas sentem mais dores quando acontece uma mudança brusca de temperatura. Senilda e Celídia conhecem muito bem esses efeitos. Realmente lá na roça onde eu moro, quando a gente acorda de manhã, é muito frio, aí vem as dores nos braços, as dores nas pernas, quem tem problema de reumatismo, né? E eu mesmo tenho problema na perna, de joelho, eu passo muito mal, que é muito frio mesmo, de verdade. Coloca um casaco aqui, outro ali, tenta pegar um pouquinho de sol, mas ainda assim não tem como se livrar das dores. Não se livra das dores, porque é muito frio. Às vezes a gente dorme, coloca um cobertor, não tá bom, pega mais um cobertor, pega mais uma blusa, mas não resolve no frio, não. É bastante dor. Dor de coluna que eu mais sinto. Direto. Dor de cabeça também eu sinto. E chega na idade, você sabe, né? Eu tô chegando nos 50, então aparecem dores em vários lugares. E é isso. O pior momento para o Newton é na hora de ir dormir. Agora que atacou mais as dores na perna, em vez de melhorar, né, aí só vai piorando no caso. Se eu soubesse um remédio que passava, que melhorava, até à noite, para me dormir de noite, eu vim para lá, vim para cá, vim para lá e nada
de melhorar. De acordo com essa especialista, o aparecimento dessas dores musculares e nas articulações, com a chegada do frio, tem um motivo. As pessoas têm costume de achar que a dor aparece por causa do frio. E não é. Normalmente você já tem aquela dor, já tem aquele problema. Então, com o frio vindo, o que acontece? Nossos músculos, nossos nervos, ele contrai. Porque a gente tem que aquecer o nosso corpo. A temperatura do nosso corpo tem que estar entre 36 e 36,5. Então, se ela vê que o externo está mais frio do que o corpo necessita, automaticamente a gente vai contrair os nossos músculos. Contraindo os músculos, a gente vai diminuir. Então, o que acontece? Nossos músculos contraem, vai doer, a circulação sanguínea não vai conseguir fazer o trabalho dele. Automaticamente, mesmo sabendo que os ossos estão abaixo das camadas, mas automaticamente quando os seus nervos estão puxados, ele vai fazer o quê? A contração dos ossos também. No que você contrai os ossos, ele vai doer. Para tentar amenizar, a Senilda e a Celídia adotam algumas medidas. E a gente tenta tomar um remédio natural, um chá, alguma coisa, mas não tem jeito, porque o frio tá tenso. Eu tomo remédio direto para a coluna, direto. Faz algum exercício também para poder dar uma aquecida, uma terapia? Eu caminho, faço caminhada. Aí todo dia à tardezinha eu dou uma caminhadinha para ver se melhora mais. Ajuda a aliviar um pouquinho? Ajuda. O seu Alcemir aposta nas pomadas. Mais ou menos é no joelho, uma parte é na coluna, muita gente, agora é mais no joelho. De acordo com a massoterapeuta, pessoas que possuem condições nos ossos, como os nossos entrevistados, costumam sentir mais. A melhor forma de amenizar e prevenir as dores de inverno é se mantendo em movimento. Mesmo que você não goste de academia ou que você não queira ir para a academia, você se alongue em casa, se alongue antes de levantar da cama, porque o seu corpo entende que está deitado, está quentinho, está gostoso, está confortável. Porém, você vai dar um estímulo para o seu cérebro, dizendo que ele tem que levantar, ele tem que sair daquela comodidade. Então, você ativa seu corpo na cama antes de levantar, para não dar uma cãibra, para você não ficar tonto, porque nesse tempo de frio é mais confortável você ficar deitado, é mais confortável você ficar quentinho, você ficar quieto no seu canto, né? Então, para você não ter esse problema com as articulações, você tem que movimentar eles. Terapias também podem contribuir para uma melhora. A auriculoterapia, assim como a ventosoterapia, é uma medicina chinesa. Então, a gente trabalha muito nas emoções. Muitas das suas dores vêm através das emoções. Às vezes, emoções guardadas, às vezes, emoções de infâncias, então, que foram guardadas há muito tempo e ela reflete no seu corpo. Então, esses tratamentos, ele trabalha muito na sua emoção, trabalhando também o seu corpo físico. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.